Fala pessoal, eu sou o professor Marques Cruz, estou com vocês aqui em mais um vídeo e nesse vídeo especificamente nós vamos tratar sobre uma lei que é uma lei curtinha, mas muito importante. Eu adianto para vocês, ela não é uma lei muito cobrada nas provas, mas vem sendo muito exigida nos editais. Então, eu estou trazendo aqui esse vídeo para vocês justamente porque é um conteúdo importante na prática, no dia a dia da gente, e que sim, que pode passar a ser muito exigido agora em 2024, 2025, nos anos seguintes, tá? Então, se você for buscar, nós não temos muitas questões para poder praticar. Esse conteúdo ele é curtinho, tá? E essas são as informações iniciais. Do que é que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar da Lei 13.726 de 2018. Do que trata especificamente essa lei? Da desburocratização e simplificação. Então, a gente vai ver o seguinte aqui, trazer aqui para vocês, tá? Que essa lei é uma lei, como eu falei para vocês, recente, tá? É uma lei de 2018, então não é uma lei que você vai ver assim, como eu disse, questões muito... não tem um banco de questões muito grande, porque é uma lei relativamente jovem, né? A lei que a gente tem 6 anos de idade. E essa lei, ela vai tratar de um ponto que é importante, como eu falei para vocês, dentro do serviço público, porque ela vai racionalizar atos e procedimentos administrativos dos poderes da União, dos estados. Então, aqui a gente já vê a abrangência dela: poderes, União, estados, Distrito Federal, municípios. Tá? E o que é que ela vai fazer? Tá? Ela vai trazer aqui o famoso selo de desburocratização e simplificação. Então, essa lei, a lei número 13.726 de 2018, é a famosa lei da desburocratização e simplificação. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui um pouco. Como eu adiantei para vocês, essa lei é muito curta, ela é bastante curta, tá? Se você quiser acesso a esse material, tá? Você pode encontrá-lo dentro do nosso curso de legislação, o link está aqui abaixo. Ou se você também quiser somente essa lei separadamente, isolada, você pode encontrar o PDF e também, obviamente, essa videoaula lá para você acessar fora do próprio YouTube. Vai ser a mesma videoaula, tá? Então você pode acessar lá dentro para você ter acesso ao material e também ao PDF da apresentação de slides, que nós vamos ter as questões, tá? Então, vamos lá. Qual é o objetivo dessa lei? Essa lei, ó, eu trouxe aqui uma analogia, ela é como um farol, tá? Por quê? Porque ela vai guiar como a administração pública precisa trabalhar diversos pontos, diversos aspectos para desburocratizar, para simplificar a vida das pessoas e da administração, das pessoas que trabalham na administração e dos usuários dos serviços da administração pública. Então, a ideia aqui inicial é que nós tínhamos diversas situações muito chatas dentro do serviço público. Então você chegava para fazer uma matrícula, por exemplo, do seu filho, da sua filha, numa escola pública, e a pessoa da secretaria dizia: você vai precisar de uma Xerox autenticada do registro de nascimento do seu tataravô, uma cópia de certidão negativa do terreno e do comprovante de não sei o que mais, e comprovante de residência que tenha pelo menos 3 meses, a cópia de... Enfim, a pessoa tinha lá uma tonelada de documentos, muitos documentos que existiam, que eram exigidos, eram até redundantes. Então, isso era um problema muito grande, porque atrasava muito e gerava grandes filas, gerava uma espera muito grande e também serviço a mais para os servidores públicos, que tinham que ficar analisando milhares e milhares de toneladas de documentos. Então, essa lei, ela veio para, de fato, desburocratizar e simplificar tudo que está relacionado com essa solicitação de documentação, trâmites, processos muito prolongados, como reduzir isso, como tornar mais eficiente. A ideia, como eu vim falando para vocês, ela está norteada, ela tem ali como farol, tá? A ideia de que sai muito mais caro exigir essa tonelada de documentação, tendo em vista que essa documentação é solicitada
com a ressalva, né, como, de certa forma, uma prevenção contra corrupções, contra fraudes. Então é muito mais caro você gerar todo esse tipo de documentação, gerar todo esse processo, né, fazer tudo demorar muito mais, é muito mais caro isso do que as possíveis fraudes que possam acontecer. Não é que agora assim, legaram o tchau, né, para as fraudes. Não, não é isso. De qualquer forma, você vai sim responder, pode ser civil, penalmente, administrativamente, por aquilo que você está fazendo. Tá? Caso você venha apresentar uma declaração falsa, você vai ter que responder por aquilo. Tá? Mas a questão é, poxa, se tem como simplificar, vamos simplificar? Então, olha só, aqui a gente tem como objetivo alcançar a eficiência administrativa. Tá? Então, primeira coisa que nós temos que fazer é identificar as ineficiências. Né? Como você atua em determinado ponto para... Não sei se está muito legal de ler, que eu deixei a fonte branca aqui sem querer. Tá? Eu não sei se você consegue entender isso. Para você poder simplificar um processo, você tem que conhecer os processos e identificar o que está acontecendo de forma ineficiente. Tá? Depois disso, você vai racionalizar os processos. Será que esse processo ele poderia ser simplificado dessa forma? No lugar de a pessoa apresentar um documento e voltar 15 dias depois, será que ela não poderia já entregar tudo de uma vez? Tá? A gente vê muito isso nos concursos públicos, né? Concurso que faz de um jeito, outro faz de outro. Então a gente tem, certas vezes, documentações muito difíceis de se conseguir. Então quando você vai comprovar a experiência para um concurso de técnico administrativo em educação da área de assistente de administração, tem concurso que aceita de um jeito, outro que aceita de outro. Se nós conseguirmos identificar isso e padronizar, pode ser algo muito vantajoso para a administração pública. Mas cada edital trata de um jeito. Exatamente isso. Será que teria como a gente trazer para organizar esse negócio, ou seja, identificando essa ineficiência? Como a gente poderia adotar um procedimento que fosse padrão para todas, tá? Então, é esse tipo de coisa que essa lei vai trazer para a gente, tá? Professor, então por que isso que o senhor está mencionando não existe ainda? Porque a gente também vai ver aqui dentro da lei que essas implementações elas vão acontecendo, que há ali submissões anuais de proposição de ideias, inclusive as pessoas, os órgãos, as entidades, elas podem receber um selo, tá? Que é o que a gente falou até aqui um pouquinho, né? Esse selo de desburocratização e simplificação que vai acontecer ali anualmente. A gente vai entender direitinho ali, tá? Vamos mais para frente. Então, racionalizar os processos, implementar programa do selo e o objetivo final é alcançar eficiência. Alcançando eficiência significa o quê? Que nós estamos conseguindo alcançar o nosso objetivo com o menor uso de recursos possível. Então, é a melhor das situações. Vamos para o artigo 1º dessa lei. Olha só o que é que ela fala. Esta lei racionaliza atos e procedimentos administrativos dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, veja que a abrangência dela é total, é plena, íntegra, tá? Mediante, olha só o que é que ela precisa fazer para que ela tenha a sua atuação. Supressão ou simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias ou superpostas. Traduzindo, ela é contra a burocracia, tá? Não é a burocracia, ela é contra a burocracia. Então a ideia dela é, eu sou totalmente contra a burocracia. Porque, olha só, se você tem uma situação que é redundante, gente, pelo amor de Deus, você leva um documento, você tem que trazer 3 comprovantes de residência. Poxa vida, um comprovante não já comprova? Por que eu teria que trazer 3? Tá? Isso tudo, essa supressão, simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias, superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário, ou seja, para a administração pública, como para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude. Olha aí. Então a gente está fazendo aqui uma balança. A gente tem uma balança em que nós estamos pesando aqui o risco, ficou feio aqui, né? Nós estamos pesando aqui o risco e aqui do outro lado o risco, né, no caso, ao erário, e o risco de fraude. Então, risco vou colocar aqui, erário, e aqui do outro lado, o risco de
fraude. Então, olha aí, isso aqui tem que pesar, balançar. Para quê? Para que esse negócio fique equilibrado, o mais horizontal possível, para que nós não tenhamos problema, tá? E, diante disso, para incentivar as instituições, ela institui o selo de desburocratização e simplificação, tá? Então, vejam só aqui como é que funciona essa racionalização da governança. A gente tem que ela serve para os poderes da União, dos estados, né, do Distrito Federal, dos municípios. Ela vai pegar esses procedimentos administrativos, analisar essas formalidades e exigências, os custos econômicos e sociais, balançando para o erário e balanceando com esses custos, com esses riscos de fraude, vai gerar o selo de desburocratização e vai simplificar, ele vai suprimir ou simplificar essas formalidades ou exigências que são desnecessárias ou superpostas. Fazendo um resumão disso que a gente acabou de ver, tá? Já que no artigo 3º, o segundo foi revogado, tá? No artigo 3º, ele vai trazer para a gente que, ó, na relação de órgãos, entidades do poder, dos poderes da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, como o cidadão, vai ser agora dispensada a exigência de, olha, vai ser dispensada a exigência de. Entenda que antes não era dispensada, agora é. Então antes nós tínhamos um processo burocrático muito chato, desgastante. E agora, ó, nós temos aqui com amparo legal que não é dispensada a exigência de reconhecimento de firma. Quem aqui que está vendo esse vídeo nunca pegou aquela... Você teve que sair da sua casa, às vezes para gastar quase 1 hora para chegar até um cartório. Chega nesse cartório, espera mais 1, 2 horas, paga ali uma taxa para reconhecer firma, para poder assinar um negócio. Hoje nós temos até o Gov, né, que você pode assinar eletronicamente e é reconhecido, né, nacionalmente. Você tem lá um reconhecimento, tem uma assinatura eletrônica para poder comprovar aquilo. Então antes, meu Deus do céu, hoje vocês vão ver aqui que essa assinatura ela pode conferir ali, o próprio servidor pode conferir, né? É a fé pública do servidor. Ele vai olhar aqui a sua identidade, né? Ou a sua habilitação, ou qualquer outro documento oficial, viu aqui a sua assinatura ao lado e, poxa, tá, ok, beleza. Não precisa reconhecer firma. Ó, então, ó, fica dispensada a exigência de reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com o documento diante do agente, ou seja, está aqui o documento original, está aqui o documento que eu estou conferindo, tá? Lavrar sua autenticidade no próprio documento. Então eu vejo aqui, você trouxe uma Xerox, não precisa nem ser colorida. Aí está aqui, observei o original, está aqui a sua Xerox, aí eu vou, está aqui meu carimbo, está aqui. Então anexo, boto lá no meu sistema e lá eu digo que eu conferi com o original, tá? Então a gente faz isso. Todo servidor público pode fazer. A autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre original e cópia, atestar a autenticidade. A mesma coisa do item 1. Ou seja, você não precisa mais ficar fazendo reconhecimento de assinatura, ficar autenticando cópia de documento no cartório, que é uma coisa chatíssima. Graças a Deus que essa lei veio para ratificar esse pensamento, tá? Juntada de documento pessoal do usuário que poderá ser substituído por cópia autenticada pelo próprio agente administrativo, a mesmíssima coisa. Basicamente o que a gente está dizendo aqui, ó, o que é que nós estamos trabalhando aqui? Estamos trabalhando a fé pública do servidor, tá? Estamos trabalhando a fé pública do servidor. Então o servidor, ele tem fé pública, que basicamente é o que? Ó, eu estou conferindo esse com esse, eu sou um servidor, eu estou dando a minha fé, estou confirmando que esse documento confere com o original. Essa assinatura confere com o original, com a original, tá? Então, esse documento, a cópia do documento, essa juntada de documento, o reconhecimento de firma, tá? Outra coisa aqui, ó, o que não precisa mais, o que é dispensado, ó, a apresentação de certidão de nascimento, que poderá ser substituída por cédula de identidade, título de eleitor, identidade expedida por Conselho Regional de Fiscalização Profissional, um CREA, um CREF, um CRM, tá?
carteira de trabalho, certificado de prestação ou isenção de serviço militar, a reservista, tá? Você pode apresentar. Passaporte, identidade funcional, expedido por órgão público, né? No caso, o servidor público, a gente tem isso. Antigamente eu tinha um documento, parecia um crachazinho, hoje a gente tem dentro do nosso aplicativo do SouGov, tá? Para quem é servidor federal, saiba que você tem a sua identidade funcional dentro do aplicativo SouGov, que é um documento oficial que pode ser apresentado, tá, diante de várias situações, tá? Vamos lá, resumão aqui dentro desse diagramazinho aqui pra gente, ó. Você tem que, agora, a sua identificação, ela pode ser reconhecida por uma identidade funcional, lembrando que a identidade funcional tem que ser de um órgão público, tá? Carteira de identidade, né, a sua cédula de identidade pode ser título de eleitor, pode ser sempre documento com foto, tá? Identidade, né, aquele registro de conselho profissional, CREA, CREAF, CREF, do pessoal da educação física, CRM, do pessoal da medicina, e por aí vai, tá? A gente tem muitos, né, infinitos aí, não vou saber citar todos. Passaporte também, perceba, documentos com foto, certificado de serviço militar, a famosa reservista, carteira de trabalho também, tá? Carteira de trabalho eu pessoalmente não gosto de levar porque a minha foto é horrível. Ó, outra coisa também, ó, apresentação do título de eleitor, né, como eu tinha falado. Aí, isso aqui costuma despencar nas questões. Esse inciso 5 aqui, eu não sei se é porque ele é o último, o pessoal gosta de colocar, mas veja só, que é dispensada a apresentação do título de eleitor, mas ele coloca uma ressalva aqui, ó, exceto para votar ou para registrar a candidatura. Então, veja só, se você vai votar ou registrar candidatura, obrigatoriamente você precisa levar o seu título de eleitor. Então, é um ponto importantíssimo esse aqui, porque ele vem caindo, não vem caindo, não, vem despencando nas provas de concurso, tá? Então, aí vem um ponto, é um ponto que também é interessante. Ó, olha aí. Isso aqui, você estudando lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, você também vai ver esse ponto. E aqui ele está trazendo para a gente, que é uma coisa bacana, né? Uma coisa que está integrada. Devemos apresentar autorização de viagem reconhecida em cartório para o nosso filho menor, no caso de viagem internacional. Pensei que você está viajando, está lá com o seu aviãozinho, tá? Ia tentar desenhar um avião aqui, eu não sou muito bom no desenho, não. Aqui é um avião, uma asinha aqui, ó. O avião tá voando para cá, tá? Olha, até que ficou legal, viu? As nuvenzinhas aqui, ó, o avião tá voando para cá, gente, tá? Então, a janelinha aqui, ó, do avião, pronto, beleza. Então, veja só, você vai fazer um voo internacional com o seu filho, sua filha, tá? Será que você precisa apresentar uma autorização de viagem reconhecida em cartório? Poxa, vamos pensar aqui, né? Ó, quando é que você vai precisar dessa apresentação? É necessário se ambos os pais estiverem presentes. Aqui tá ao contrário, desculpa, tá? Quando é que ela não é necessária? É aqui, ó. Aqui faltou um não, tá, gente? Já acrescenta aí, ó. Ela não é necessária, não é necessária apresentar autorização. Se ambos os pais estiverem presentes no embarque para garantir a conformidade legal, tá? Estando os dois, não precisa apresentar autorização, tá? E não é necessário se apenas um dos pais estiver presente ou se outras disposições legais. Pronto, então se eu tiver também um dos pais presente, tá? Também não preciso apresentar, a não ser que tenha alguma ressalva legal, tá? Então, a gente tem essas duas situações. Agora, se é um avô, um tio, um primo, uma pessoa da família, ou então alguém que não é nem da família, vai levar o seu filho de um país para o outro, é um menor de idade, aí vai precisar de autorização dos pais, tá bom? Então, só para deixar aqui para vocês, reforço, tá? Que aqui tá errado. Não precisa apresentar autorização, tá? E aqui também, não apresentar. Só vai precisar apresentar se for uma terceira pessoa, tá? A apresentação de autorização com firma reconhecida para viagem de menor se os pais estiverem presentes no embarque, ou seja, não precisa, tá, gente? Então, aqui fechando aquele ponto, agora não é mais uma formalidade necessária. Poxa, o pai e a mãe, eles mesmos autorizam, vão no cartório, autorizam e apresentam o documento lá, sendo que eles estão indo. Entendeu? Realmente o negócio não faz sentido, né? Não fazia sentido. Isso foi exigido por muitos anos. Mas você, imagina, um casal vai ao cartório, pega uma fila, paga para fazer um documento,
tem todo aquele desgaste de sair de casa, fazer tudo aquilo. Aí eles mesmos vão pegar ali e vão entregar o documento que, poxa, se eu já tô lá, tô entrando no avião, por que que... Enfim, vocês estão entendendo a lógica da coisa, né? A lógica é que não tinha lógica. Ó, é vedada a exigência de prova relativa ao fato que já houvesse sido comprovado pela apresentação de outro documento válido. Então, você já comprovou determinada coisa. Aí agora você vai precisar comprovar de novo, apresentar outra documentação. Então, é proibida essa exigência. Quando por motivo não imputável ao solicitante não for possível obter diretamente do órgão ou entidade responsável documento comprobatório que de regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita, tá? Olha aí, uma declaração escrita, aqui, ó, e assinada pelo cidadão. Isso aqui, gente, mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão, que em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Então, percebam. Olha só. Agora, você de repente pode... Opa, não, eu vou fazer aqui, eu declaro para os devidos fins que fulano de tal fez isso, isso, isso. Que eu, fulano de tal, inscrito sobre o CPF, número tal, 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 fiz isso, 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 isso. Assinei lá o documento. Pronto. Isso aí já é suficiente. Agora, se você fizer uma declaração falsa, você sim está sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Não é que fazendo a declaração agora você está livre. Por exemplo, né, nós temos nos concursos públicos, né, antigamente a gente tinha, né, a autodeclaração para confirmar, para afirmar se você era pessoa preta, parda, preta, parda, era PPP, pessoa preta, parda, preta, parda, né? Então, vejam só, era uma autodeclaração, você declarava, assinava lá, declaro para devidos fins que eu sou uma pessoa preta e parda, pronto, beleza. Aí depois perceberam que estava havendo muitas fraudes, né? Algumas pessoas que não eram consideradas, se consideravam, porque é uma autodeclaração. A partir daí, você pode pensar, poxa, então a pessoa está dando uma declaração falsa, uma autodeclaração falsa. Ela fica sujeita à sanção administrativa, civil e penal. Os órgãos e entidades integrantes do poder da União, de Estado, do Distrito Federal ou de município não poderão exigir do cidadão a apresentação de certidão ou documento expedido por órgão ou entidade do mesmo poder, ressalvadas as seguintes hipóteses. Olha aí o que é que ele está dizendo. Isso aqui, por exemplo, dentro da 8.112 fala que ao servidor é proibido recusar fé a documento público. Se você disser, não, eu só aceito um documento se ele for expedido por um órgão ou entidade do mesmo poder. Só aceito um certificado, por exemplo, só aceito um documento, um diploma. Pronto, diploma de graduação se for estadual, aqui do estado. Então você não pode fazer concurso para cá, para poder privilegiar as pessoas do próprio estado. Poderia isso? Obviamente que não, tá? Então, vejam só, em quais situações que isso pode ser exigido? Um documento obrigatoriamente tem que ser do Estado. Somente para certidão de antecedentes criminais, informação sobre pessoa jurídica e outras que sejam previstas expressamente em lei. Então, assim, que nós temos diretamente são essas duas situações, antecedentes criminais e informações sobre pessoa jurídica. Isso aqui é o que nós temos direto. E, obviamente, que a lei tem que deixar aqui aberto para outras expressamente previstas em lei. A gente já está quase chegando ao finalzinho dessa lei, tá? Então, você que está até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho e, se você achar que está ajudando você de verdade o canal, você pode também se tornar um membro, para você ter acesso aí também a diversas coisas, tá bom? Aqui você pode, a membresia é uma forma de você apoiar esse projeto que a gente vem trazendo aqui. Trago muito material gratuito, tá, para vocês. Você pode ver que a aula eu vou trazer na íntegra, tá? Só quem tá lá dentro do curso que vai ter um pouco mais de questões, mas eu também vou trazer questões gratuitamente aqui no YouTube, tá? Se você tá vendo o vídeo dentro do curso, você já está, obviamente, com ele completo, tá? Então, vamos lá para o artigo 5º. Os poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderão criar grupos setoriais de trabalho com os seguintes objetivos. Quais são? Olha aí, a gente tem como objetivos identificar nas respectivas áreas dispositivos legais ou regulamentos que prevejam exigências descabidas ou exageradas ou procedimentos desnecessários ou redundantes. Então, vejam, nós vamos ter grupos setoriais de trabalho que vão ficar analisando esses processos rotineiramente. E não é uma pessoa que vai parar a vida dela só para isso. Não, é alguém que se utiliza de determinado processo e que, poxa, esse processo aqui não
não precisa de tudo isso, né? Poderia ser mais simples, tá? Então, esses grupos setoriais, eles vão identificar isso. Poxa, é uma exigência que não tem o menor sentido, é exagerada, é um procedimento desnecessário, redundante. Então, vamos lá. Sugerir medidas legais ou regulamentares que visem eliminar o excesso de burocracia. Então, é justamente o objetivo dessa lei. Esse artigo 5º é muito importante por isso. Então, vejam aqui de forma mais simplificada. Ó. Nós temos a criação de grupos setoriais de trabalho. O objetivo deles, identificar exigências desnecessárias ou redundantes, tá? Sugerir medidas para eliminar a burocracia, e tudo isso é para eliminar o excesso de burocracia, tornar o processo muito menos burocrático e mais simplificado. Chegamos aqui no finalzinho dessa lei, tá? Porque essa lei só vai ter aqui 8 artigos, ó. Vou até adiantar aqui um pouquinho para vocês, ó. Ela vai ter 9 artigos somente. Estamos já aqui no 7º artigo. Então, no 6º artigo, tá? Ressalvados os casos que impliquem imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades. Então, percebam, a gente tem alguns casos que a comunicação ela deve ser feita de uma forma mais formal. Nos outros casos, a comunicação entre o poder público e o cidadão pode ser feita por qualquer meio. Qualquer e-mail, pode ser um WhatsApp para você, uma ligação, uma carta, um e-mail, um sinal de fumaça, mandar uma pessoa lá até a sua casa dizer, ou seja, pode ser por qualquer meio, tá? Então, vejam só que isso aqui é simplificar, desburocratizar e simplificar o serviço público, tá? Porque pode ser por qualquer meio. Inclusive comunicação verbal, tá? Então, passou no corredor, amanhã vai ter uma reunião, tá? Beleza. Pode ser como, ó, colocou, direta ou telefônica, correio eletrônico, ou seja, um e-mail, devendo a circunstância ser registrado quando necessário. Tá? Então, olha aí, qual é o método que deve ser utilizado para interagir com os cidadãos? Gente, comunicação verbal, adequada para interações imediatas e pessoais, não requer tecnologia. Comunicação telefônica, ideal para conversa direta e imediata, permite rápida clarificação. Comunicação por e-mail. Não é comunicação que fica documentada, isso aqui é muito importante. Ela é assíncrona, a pessoa não precisa responder na hora e você pode detalhar melhor as informações e anexar documentos. Então é um tipo de informação, né, um tipo de comunicação muito interessante. Olha aí. Artigo 7º. É instituído, isso aqui é uma coisa que é um reconhecimento para as instituições, o selo de desburocratização e simplificação, tá? Destinado a reconhecer e estimular projetos, programas e práticas que simplifiquem o funcionamento da administração pública e melhorem o atendimento aos usuários dos serviços públicos. Então vejam só que nós temos aqui que esse selo ele vem justamente para melhorar, para reconhecer as instituições que estão fazendo esse esforço. Tá? O selo será concedido na forma de regulamento por comissão formada por representantes da administração pública e da sociedade civil, observados os seguintes critérios. Olha aí, vejam só, para a gente poder fornecer, né, dar esse selo, a gente tem, primeiramente, forma-se uma comissão. Tá? Essa comissão ela vai ter representantes dos setores do setor público e da sociedade civil. Ela precisa de uma regulamentação. Essa regulamentação ela vai dizer ali de forma estruturada como é que vai acontecer esse procedimento, o que é necessário. Tá? Ela vai estimular, ela vai trabalhar na estimulação, porque ela incentiva projetos e práticas inovadoras no serviço público, e ela é uma forma de reconhecimento, tá? Porque ela vai reconhecer os esforços dos servidores que foram buscar essa melhoria para a administração pública. Então, aqui a gente tem esses incisos na sequência, exatamente o que nós acabamos de ver. A racionalização dos processos e procedimentos administrativos, a eliminação de formalidades desnecessárias ou desproporcionais para as finalidades almejadas, os ganhos sociais oriundos da medida da desburocratização. Esse aqui eu marquei, deixei em negrito aqui para vocês, porque é algo que nós vemos lá, por exemplo, no decreto 1171 de 94, que é o Código de Ética do Servidor Público. Lá eles batem muito na formação de grandes filas, tá? Então, aqui ele trata a redução do tempo de espera no atendimento do serviço público. Então, percebam que
é buscar mais eficiência para reduzir o tempo, ou seja, reduzir o tempo, reduzir gasto, reduzir a quantidade de pessoal também necessária para poder trabalhar. A adoção de soluções tecnológicas ou organizacionais que possam ser replicadas em outras esferas da administração pública. Se você observar hoje em dia, né, a gente tem alguns processos, por exemplo, você pega um processo de auditoria, de licitação, que você precisa conferir infinidades e infinidades de documentos. Você precisa ter algumas coisas ali na ponta da agulha, saber conhecer a lei profundamente. E hoje nós temos diversas inteligências artificiais que podem se especializar em determinado ponto. Você faz lá o upload do documento e de diversos outros documentos, né? Você pode subir e fazer o upload desses documentos e pedir para ele analisar novos documentos, editais e tudo mais, ou até ajudar a construir esses novos editais baseados nos regulamentos, nas instruções normativas, nos decretos e tudo mais. Então, percebam que se nós utilizarmos algumas ferramentas tecnológicas como o ChatGPT, enfim, diversas tecnologias, nós podemos replicar isso em outras esferas da administração e sim reduzir muito o tempo de execução de diversos serviços em diversas instituições. Isso já está sendo feito, tá? Não estou inventando agora aqui não, isso já está sendo feito. Então, perceba que isso é trazer muito mais eficiência para a administração pública. O processo vai acontecer de forma muito mais rápida, muito segura e a gente vai ter aí uma desburocratização, simplificação do serviço como um todo. Porque as pessoas vão focar naquilo que realmente é mais urgente, mais necessário, tá? Então, soluções tecnológicas, redução do tempo de espera, racionalização de processos e eliminação de formalidades. Tudo isso aqui vai fortalecer o fluxo dos processos e trazer uma melhor eficiência, trazendo para a gente aí diversos ganhos sociais, tá? Porque, inclusive, eles muitas vezes trazem até prêmios financeiros para as pessoas que trazem essas ideias, inovações. Isso vai lá para o seu assentamento funcional também, porque é para mostrar que o assentamento funcional não vai só coisa ruim não, né? Quando você passou por um PAD ali, cometeu alguma coisa, sofreu uma advertência, uma suspensão ou até mesmo o risco de demissão, isso tudo fica lá registrado no seu assentamento funcional. Mas também quando você faz uma coisa boa, também vai para lá, tá? E agora vamos para os dois últimos artigos, ó. A participação do servidor no desenvolvimento e na execução de projetos, programas que resultem na desburocratização do serviço público será registrada em seus assentamentos funcionais, que eu acabei de dizer aqui, né? E no artigo 9º, para fechar, os órgãos ou entidades estatais que receberem o selo de desburocratização e simplificação serão inscritos em Cadastro Nacional de Desburocratização. E olha só, anualmente, isso aqui é importante, ó. Vou voltar aqui, ó. Serão premiados anualmente, ou seja, qual é a frequência dessa premiação com esse selo? É anual. 2 órgãos ou entidades em cada unidade federativa, selecionado com base em critérios estabelecidos por essa lei. Então, nós temos aqui ó, as entidades, que são organizações ou órgãos elegíveis para prêmios. Essas unidades federais, cada unidade representou uma região geográfica destinada. E a gente vai ter isso aqui com essa quantidade, respeitando aqui o que tem no artigo 9º, tá bom? Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. E também, ó, me seguir lá no @MarquesCruz nas redes sociais, especialmente no Instagram, que eu estou trazendo muitas novidades para vocês. Agora, nós vamos para a segunda parte do vídeo, que é a resolução de questões. E vamos lá, lembrando que esse PDF aqui das questões e também o PDF que eu acabei de demonstrar aqui para vocês, fazer a condução da aula, vai ficar disponível para você adquirir aqui dentro, diretamente, se você quiser só essa, ou se você quiser adquirir também o nosso material completo, que tem mais de, agora com essa 14 leis, se eu não me engano, tá? Mais de 10 leis, tranquilamente, inúmeras questões, muitas videoaulas para você poder se preparar para concurso de Instituto Federal e Universidade Federal, tudo isso aqui nos links. Caso você queira também, você pode encontrar aqui diversos aulões que já aconteceram. Às vezes a gente vai ter um aulão para Instituto Federal de Sergipe, do Espírito Santo, do IFRN e por aí vai. A gente já teve mais de 10 do Amapá. A gente já teve inúmeros, tá? De universidades, de institutos federais,
você vai encontrar aqui aquele aulão de véspera, que eu pego a legislação do concurso e trabalho ali por diversas horas, tá bom? Então, você também pode adquirir, preço bem bacana, pode encontrar. Bem, pessoal, e como eu tinha falado a vocês, agora vamos para a parte 2 do vídeo sobre a Lei 13.726, que trata da desburocratização. Nós vamos entrar agora nas questões. Reforço a vocês, tá, que dentro aqui desse vídeo, vocês vão assistir até a questão 5 para quem está no YouTube. Dentro do nosso curso, para quem está dentro do nosso curso ou para quem for adquirir ele separadamente, você vai ter na íntegra, tá? Todas as questões. Nós temos aqui o seguinte, tá? Vamos começar aqui na questão de número 1, falando aqui sobre a Lei 13.726. Questão número 1 é uma questão da banca FGV, atualizadíssima agora, de 2024, da Prefeitura de Abreu e Lima, Pernambuco, tá? Técnico em controle interno. É uma questão bem interessante, tá? É uma questão simples, trivial, mas é uma questão da FGV e uma questão que aconteceu para técnico em controle interno. Então, vejamos assim, de certa forma, como as questões têm caído, especialmente as mais atualizadas. A edição de leis e regulamentos com vistas a racionalizar atos e procedimentos da administração pública de modo a facilitar a compreensão e o acesso dos administrados tem por escopo implementar nortes que têm sido verdadeiros princípios atualmente expressamente referidos em alguns diplomas legais, tais como a Lei 13.726 de 2018. Na classificação de tais princípios, a referida lei institui o seguinte selo. Qual é o nome do selo que a lei institui, que nós falamos inúmeras vezes, tá? É o selo da desburocratização e simplificação, da eficiência e capacidade, da rigidez e burocratização, resultado e transparência, controle e adequação. É uma questão trivial se você leu minimamente, pelo menos sabe do que é que trata a lei. Porque a lei trata da desburocratização e simplificação. Portanto, letra A. Não tem aqui muito como a gente prolongar essa conversa. Letra A. Vamos para a próxima. E vamos agora para a questão de número 2. Essa questão também é atual, tá? 2021. É uma questão da IESES, do TJRO. É uma questão para o cargo de titular de serviços de notas e de registros, remoção, que vai falar exatamente sobre essa lei. Vejamos como é que ela trata essa lei. Mais uma vez, muito simples e o mesmo tópico do tema anterior, da mesma questão, o mesmo tema da questão anterior. Ou seja, vocês já percebam que o tema, esse tópico especificamente, é muito recorrente. Qual é o nome do selo? Qual é o tipo como é que chama o selo, tá? E agora vamos lá. A Lei 13.726, publicada em 2018, com o objetivo de racionalizar atos e procedimentos administrativos dos poderes da União, estados, do DF, né, e também dos municípios, institui o procedimento padrão operacional, selo de celeridade procedimental, sistema de gestão da qualidade ou selo de desburocratização e simplificação. Gente, que bom que caiam mais questões assim no dia da sua prova, né? Então aqui, sem medo de errar, letra D é a alternativa correta, selo de desburocratização e simplificação. Vamos agora para a questão de número 3. Olha, na questão de número 3, da banca Selecom, tá? 2024, do Corém de Roraima, para o cargo de analista administrativo específico para advogado. O selo de desburocratização e simplificação, mais uma questão que trata do selo. Guarde esse selo no seu coração, tá? O selo de desburocratização e simplificação, instituído por lei, é destinado a reconhecer e a estimular projetos, programas e práticas que simplifiquem o funcionamento da administração pública e melhorem o atendimento aos usuários dos serviços públicos. Para a concessão do selo, deverá ser observado o seguinte critério. Nós vimos muito bem isso agora há pouco dentro do nosso vídeo. A economicidade de processos e procedimentos administrativos, é isso que deve ser levado em consideração para que alguém venha receber o selo. Os benefícios difusos provenientes das iniciativas de simplificação, a redução do tempo de espera no atendimento dos serviços públicos, que bom, é uma coisa importante, a redução de todas as formalidades necessárias para as finalidades almejadas. Não tem como reduzir todas, né? Então aqui, vamos lá.
o que é que a lei fala especificamente desses 4 tópicos que nós temos aqui? Ele vai falar especificamente da mesma forma que está escrito na letra C. Então, a redução do tempo de espera no atendimento dos serviços públicos. Inclusive, eu deixei lá no texto destacado em negrito, tá? Deixei destacado em negrito justamente porque é um tema que é recorrente. Tudo bem? Então, lembra que eu falei das filas, mencionei até o decreto 1171 de 94, que trata do Código de Ética do Servidor do Executivo Federal. Então, perceba que está tudo conectado, redução de tempo, redução de filas. Não, se o atendimento é mais rápido, a gente não tem formação de filas, portanto, letra C é a nossa alternativa correta. Mais uma questão agora que nós vamos, questão de número 4, tá? Da banca Cefet Minas Gerais. Tá? Essa prova foi aplicada em 2022 para o Cefet Minas Gerais. Então, a própria banca aplicou para a própria instituição, para o técnico de laboratório, área biologia. Então, você que vai fazer concurso para instituto e universidade, talvez ela possa seguir a sua prova, possa seguir essa linha, tá? Vamos lá. A lei da desburocratização preza pela relação entre órgãos e entidades do poder público com o cidadão. Sobre essa lei, afirma-se que... Então, nós temos aqui 5 pontos. Tá? Então, a gente vai analisar o que é verdadeiro e o que é falso. Aqui, essa questão toda, se você observar, ela vai dizer... Lá no final, né? Tem os itens 1, 2, 3, 4, 5 e ele quer saber... Estão corretas apenas. Então, vamos lá. Nós temos que ver... Descobrindo quais estão erradas, a gente já consegue marcar aqui rapidamente. Ó. Item 1. É dispensada a juntada de documento pessoal do usuário que poderá ser substituído por cópia autenticada pelo próprio agente administrativo? Perfeito, nós vimos isso. Que muitos documentos pessoais, eles não precisam ter aquela cópia autenticada em cartório. Isso serve para documentos, serve para assinaturas e também, como ele colocou aqui, dessa juntada de documento pessoal. Como é que acontece? O agente administrativo, ele vai conferir com o original, diante da sua fé pública, ele vai dar aquele confere com o original e tá aqui. É uma espécie de autenticação pelo próprio servidor, é um reconhecimento pelo próprio agente administrativo, o que simplifica bastante o serviço do servidor e das pessoas. Então, a gente já consegue eliminar algumas, porque nós sabemos que a A1 está correta. Então, não é letra C, não é letra D e não é letra E, porque não tem o item 1. Então, nós já eliminamos 3 só analisando o primeiro item. Vamos agora ao item 2. A partir do item 2, a gente já consegue dizer, então, qual está correta. Qual é a alternativa correta? Por quê? Se o item 2 estiver correto, já é alternativa A. Se o item 2 estiver incorreto, já é alternativa B. Então, na hora da sua prova, não perca tempo analisando tudo. Se você já tem certeza que morreu, já vai para a próxima, tá? Vamos lá. É obrigatória a exigência de prova relativa a qualquer fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido? Gente, essa lei vem justamente para quebrar a redundância. É para quebrar a burocratização. Poxa vida, é obrigatório exigir uma prova de algo que já foi provado? Obviamente que não. Então, está errado o item 2. Se o 1 está correto e o 2 está errado, obviamente, nós só podemos ter como alternativa correta a letra B. A letra B é a alternativa correta. Tá? Vamos seguindo, porque como eu sempre falo, né, aqui no canal, o objetivo da aula não é somente chegar até a resposta. Vocês viram? Eu mostrei logo o caminho de chegar rapidamente à resposta. Mas a gente também vai ver um pouquinho aqui e discutir todos os itens para que seja o mais enriquecedor possível, tá? Vamos lá. O agente, no item 3 agora, o agente administrativo tem poderes para atestar a autenticidade de documentos mediante a comparação entre original e cópia? Perfeito, gente. É isso. Aqui é o servidor, é o agente administrativo utilizar a fé pública, tá? Vamos lá. Não necessariamente servidor, né? O agente administrativo. 4. A racionalização de procedimentos considera o custo econômico e social tanto para o erário como para o cidadão, de formalidades desnecessárias superpostas ao eventual risco de fraude. Perfeito, né? Falei muito bem sobre isso também, que
o objetivo daqui é simplificar, especialmente quando nós temos que o custo, o que no caso a economia, seja econômica ou social, né? A economia, o custo do econômico ou o custo social para o erário, ele é mais barato do que o eventual risco de fraude. Ah, mas existe o risco de fraude? Ah, se fosse autenticado em cartório, se fosse isso, se fosse aquilo, diminuiria o risco? Sim, mas o risco é muito menor, o custo é muito menor, o custo econômico e social. Então, vale a pena correr o risco, caso aconteça, aí a gente vai ter todas as sanções civis, administrativas e até mesmo penais sendo aplicadas sobre aquela pessoa que de alguma forma burlou uma documentação, tá? Então, 4 é verdadeiro. Vamos só analisar o 5. A assinatura de documentos diante do agente administrativo não é suficiente para atestar sua autenticidade. Ela é suficiente. É a fé pública do servidor, tá? Então, sabemos aqui que, como já tinha falado, a letra B, de fato, aqui, sem medo de errar. Vamos para a questão de número 5, tá? E para quem está aqui no YouTube, pessoal, essa é a última questão para vocês. Para quem estiver dentro do nosso curso, aí você vai ver até a questão de número 10 aqui comentada, beleza? Além de ter acesso ao PDF e também a videoaula que eu vou deixar disponível lá dentro. Vamos lá. Sobre a racionalização, mas desculpa, né? Essa é uma questão do Instituto Consulplan, do PGE de Santa Catarina. Tá? Assistente jurídico, edital número 2, questão de 2022. Sobre a racionalização dos atos e procedimentos administrativos nos serviços públicos. Assinale a afirmativa incorreta. Tá fazendo a sua prova, viu esse incorreta? Circula ali, ó, marca, coloca uma setinha apontando para ele, tá? Porque é incorreta e isso muitas vezes gera um problema, porque você vai ver a primeira alternativa, geralmente é quando ele pede incorreta, a primeira alternativa é correta. Dificilmente a incorreta é a. Porque quando você lê a primeira, opa, essa aqui tá certa. Aí você vai lá e marca, tá? Então tome muito cuidado. Vamos ver aqui se não se aplica. Olha só. Ressalvados os casos que impliquem imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades, a comunicação entre o poder público e o cidadão poderá ser feita de qualquer meio, por qualquer meio. Gente, isso aqui tá certo, tá correto. Então não é essa. Entenderam que isso aqui é um problema? A questão está correta. O item A está correto. A questão está pedindo a incorreta. Então não é a A. Tá? Vamos para a letra B. Na relação dos órgãos e entidades dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios com o cidadão, é vedada, é proibida a exigência de prova relativa a fato que já houvesse sido comprovado pela apresentação de outro documento válido. Perfeito. É proibido você pedir 2 vezes. Então está correto. Percebe que confunde? A questão está pedindo a incorreta. Então, ó, é proibido, é vedado pedir uma documentação de algo que já foi comprovado. Vamos agora para a alternativa C. Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão ou entidade responsável documento comprobatório de irregularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão. Perfeito também. Falamos sobre isso. Assinado pelo próprio servidor. Ah, mas e se for falso? Se for falso, ele vai responder na forma da lei. Letra D. Os órgãos e as entidades integrantes do poder da União, Estado, do Distrito Federal ou de município não poderão, em nenhuma hipótese, exigir do cidadão a apresentação de certidão ou documento expedido por outro órgão ou entidade no mesmo poder. Olha só. Aqui é um erro, porque ele está dizendo que não pode pedir em hipótese alguma, mas existem algumas hipóteses que sim, tá? Que ele pode sim exigir. Obviamente, que nós temos aqui uma situação em que ele está generalizando, e esse é o problema, porque imagina que é uma entrega de documentos online. Então o servidor não tem como conferir com o original. Talvez uma autenticação por alguma outra forma, por uma forma alternativa, virtual, como um Gov da vida, né? Como eu já falei para vocês durante a videoaula, a parte em que nós tratamos do conteúdo em si, então da resolução de questões, é uma forma de autenticação de documento. Então poderia ser exigido uma forma de autenticação assim, tá?
Então, essa é a alternativa correta. Letra D, porque ela está errada. Tá? Então, veja como isso confunde, como eu estava dizendo a vocês. Vamos para frente. Tá? Na relação dos órgãos e entidades dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia autenticada pelo próprio agente administrativo. Perfeito. Portanto, está errada para cá, porque aqui nós queremos a incorreta, tá? Então é a letra D mesmo. E a partir de agora, muito obrigado para você que está nos vendo aqui pelo YouTube. É um grande prazer. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho. Se esse vídeo foi importante para você, deixa o seu comentário, fala para mim qual concurso que você vai fazer, tá?